Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, que a paz e o amor de Deus nosso Pai esteja com você, rádio ouvinte, com toda a sua família. Há vícios de nutrição da alma, tanto quanto existem na alimentação do corpo. Muitas pessoas trocam a água pura pelas bebidas excitantes, qual ocorre a muita gente que prefere lidar com a ilusão perniciosa em se tratando dos problemas espirituais. É imprescindível estejamos fortificados com os valores iluminativos, sem atender aos deslumbramentos da fantasia que procede do exterior. Imperioso, porém, é reconhecer que o alimento da alma, para fixar-se em definitivo, reclama o coração sinceramente interessado nas verdades divinas. Fragmentos da mensagem Nutrição Espiritual, extraída do livro Pão Nosso, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel, na mediunidade psicográfica de Francisco Cândido Xavier. Assim, com ela, nós iniciamos o programa Espiritismo em Marcha, que também traz notícias e informações do movimento espírita em nossa região. Espiritismo em Marcha. Momento de reflexão. Bom dia. Que Deus, nosso Pai e o Mestre Jesus abençoe a todos. A mensagem de hoje tem o título Livros, do livro Harmonização, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E chegado a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Lucas capítulo 4, versículo 16. Se houve alguém na terra com bastante iluminação para prescindir do auxílio de livros edificantes, esse alguém foi Jesus. Entretanto, o Cristo leu segundo a notícia dos evangelhos. O bom livro é sublime roteiro de claridades espirituais, constituindo a presença dos elevados mensageiros da evolução. É interessante observar, conforme a notificação do apóstolo, Jesus se levantou para a leitura dos escritos sagrados. Indicaria semelhante atitude determinada obrigação convencionalista aos aprendizes do cristianismo? Sabe-se que o Divino Mestre nunca impôs qualquer gesto de convenção. Seu exemplo, todavia, convida-nos a expressões muito mais altas. É indispensável que recebamos as páginas edificantes de coração e mente, levantados ao Altíssimo. Há estudantes que tomam as lições divinas tão fortemente agarrados ao chão duro do pessimismo ou à lama escorregadia das paixões bastardas, que impossível se lhes torna a retenção de qualquer raio mínimo de claridade espiritual. Faz-se imprescindível erguer a mente e fixá-la no monte da iluminação. Não é possível receber mensagens de Cristo e sugestões do mal ao mesmo tempo. Relaciona o Evangelho de Lucas, que chegando o Mestre a Nazaré, onde se demora a maior parte do tempo na sua passagem pela terra, entrou na assembleia dos que se dedicavam ao estudo da revelação,
consoante seu costume, e levantou-se para ler. Todo aprendiz tem sua Nazaré, sua zona de atividade rotineira. É preciso que cada qual estabeleça aí o hábito de cultivar as possibilidades espirituais em face dos apelos divinos. E no instante de entrar em contato com os ensinos superiores, deve erguer a mente a Deus, a fim de que o Pai encontre lugar adequado em nós, para conceder com proveito as suas bênçãos divinas. Espiritismo em Marcha. Agenda. As instituições espíritas, tanto em Caruaru quanto em todo o estado, todo o Brasil, continuam na sua grande maioria com as reuniões públicas suspensas. E a nossa recomendação aqui sempre é aquela de procurarmos aproveitar essa questão da dificuldade do contato social devido à pandemia do coronavírus, para estarmos assistindo às lives, os estudos, as palestras que estão sendo transmitidas através da internet. É muito importante lembrarmos de que, ao estarmos participando com o pensamento interligado, às vezes de lugares distantes, mas no mesmo instante através da internet, isso possibilita-nos estarmos nos nutrindo espiritualmente com certa vitalidade, certo magnetismo que é transmitido através da nossa mente numa mesma direção, que é a do estudo e da aprendizagem da vida espiritual. Então, nesses momentos nós também estamos ali, muitas vezes, recebendo até passes, vibrações que são transmitidas pela espiritualidade benfeitora, aproveitando-se daqueles momentos em que o pensamento nosso está sintonizado com os ideais nobres, os ideais superiores. Então, que procuremos agora, durante esse período, enquanto a grande massa da população do Brasil não é vacinada, para estarmos cultuando em nossos lares esse convívio, mesmo que fisicamente à distância, mas com pensamento harmonizado numa mesma direção. Ficam aí essa recomendação. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. Bem-aventurados os que são misericordiosos, o sacrifício mais agradável a Deus. Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar, e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois então voltai à oferenda. Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. Quando diz, ide reconciliar-vos com o vosso irmão, antes de depordes a vossa oferenda no altar, Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o que o homem faça do seu próprio ressentimento, que antes de se apresentar para ser por ele perdoado, precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a algum de seus irmãos. Só então a sua oferenda será bem aceita, porque virá de um coração expungido de todo e qualquer pensamento mau. Ele materializou o preceito, porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais
cumpria-lhe conformar suas palavras aos usos ainda em voga. O cristão não oferece dons materiais, pois que espiritualizou o sacrifício. Com isso, porém, o preceito ainda mais força ganha. Ele oferece sua alma a Deus, e essa alma tem de ser purificada. Entrando no templo do Senhor, deve ele deixar fora todo o sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Só então os anjos levarão sua prece aos pés do Eterno. Eis aí o que ensina Jesus por estas palavras: deixai a vossa oferenda junto do altar, e ide primeiro reconciliar-vos com o vosso irmão, se quiserdes ser agradável ao Senhor. O argueiro e a trave no olho. Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Como é que dizeis ao vosso irmão: deixa-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois então vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Mateus capítulo 7, versículo 3 a 5. Uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal de outrem antes de vermos o mal que está em nós. Para julgar-se a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver seu interior num espelho. Pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si próprio. Considerar-se como outra pessoa e perguntar: que pensaria eu se visse alguém fazer o que faço? Incontestavelmente, é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo os seus defeitos, tanto morais quanto os físicos. Semelhante insensatez é essencialmente contrária à caridade, porquanto a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. Caridade orgulhosa é um contrassenso, visto que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Com efeito, como poderá um homem bastante presunçoso para acreditar na importância da sua personalidade e na supremacia das suas qualidades, possuir ao mesmo tempo abnegação bastante para fazer ressaltar em outrem o bem que o eclipsaria, em vez do mal que o exalçaria? Por isso mesmo, porque é o pai de muitos vícios, o orgulho é também a negação de muitas virtudes. Ele se encontra na base e como móvel de quase todas as ações humanas. É essa a razão porque Jesus se empenhou tanto em combatê-lo como principal obstáculo ao progresso. Onde encontrar uma instituição espírita? Seara Espírita Maria de Nazaré, localizado na Rua Sertânia, número 196, Boa Vista 2. Reuniões públicas quartas e sábados às 8 horas da noite. Centro Espírita Lar de Jesus, localizado na Terceira Travessa Clara Nunes, número 132, bairro São João da Escócia. Reuniões públicas domingos e quartas às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha, o livro dos Espíritos. Questão de número 645. Quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível? Resposta dos Espíritos: arrastamento sim, irresistível não.
Porquanto, mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes às vezes deparas. São espíritos que tiveram a força de resistir e que, ao mesmo tempo, perceberam a missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes. O Espiritismo na Bíblia. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, lemos: Eu sou o caminho e a verdade. Comentários de Emmanuel. Encontra-se na mensagem A Verdade, extraída do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Por enquanto, ninguém se atreverá, em boa lógica, a exibir na terra a verdade pura, ante a visão das forças coletivas. A profunda diversidade das mentes, com a heterogeneidade de caracteres e temperamentos, aspirações e propósitos, impede a exposição da realidade plena ao espírito das massas comuns. Cada escola religiosa, em razão disso, mantém no mundo cursos diferentes da revelação gradativa. A claridade imaculada não seria, no presente estágio da evolução humana, assimilável por todos de imediato. Há que esperar pela passagem das horas. Nos círculos do tempo, a semente, com o esforço do homem, provê o celeiro, e o carvão, com o auxílio da natureza, se converte em diamante. Por isto, vemos verdades estagnadas nas igrejas dogmáticas, verdades provisórias nas ciências, verdades progressivas nas filosofias, verdades convenientes nas lides políticas e verdades discutíveis em todos os ângulos da vida civilizada. Semelhante imperativo, porém, para a mentalidade cristã, apenas vigora quanto às massas. Diante de cada discípulo no reino individual, Jesus é a verdade sublime e reveladora. Todo aquele que lhe descobre a luz bendita, absorve-lhe os raios celestes, transformadores, e começa a observar a experiência sob outros prismas. Elege mais altos padrões de luta, descortina metas santificantes e identifica-se com horizontes mais largos. O reino do próprio coração passa a gravitar ao redor do novo centro vital, glorioso e eterno. E à medida que se vai desvencilhando das atrações da mentira, cada discípulo do Senhor penetra mais intensivamente na órbita da verdade, que é a paz pura. Onde encontrar uma instituição espírita? União Espírita Vinha de Luz, localizado na Rua Boa Viagem, número 70, bairro Petrópolis. Reuniões públicas, sábados e quartas às 8 horas da noite. Casa Chico Xavier, localizado na Rua João Soares de Lira, número 1563, bairro Divinópolis. Reuniões públicas, segundas às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. Apresentação: Soares e Silmara. Vamos então para a parte das perguntas que irão aprofundar o nosso entendimento a respeito dos temas que foram tratados nesta manhã. Então separamos aqui algumas dessas questões. Vamos ouvir agora a primeira delas. Porque para o Evangelho o perdão das ofensas
é imprescindível vir antes da comunhão com Deus. Jesus já havia se referido a isso na passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 5, 23, quando disse que era necessário deixar a dádiva junto ao altar e antes reconciliar-se com o irmão, com o vosso irmão, depois então voltar a oferecê-la, né? Voltar a estabelecer comunhão com Deus. Então, por que a importância dessa recomendação dada pelo Cristo? Se fundamenta em termos de lógica e de dedução de fácil entendimento para qualquer um de nós. A comunhão com Deus, a elevação do espírito humano, a estabelecer sintonia com a frequência do eterno bem, do amor puro, da justiça perfeita, tem como base primordial a superação de apegos e de desequilíbrios que pudessem prender o nosso espírito à terra, às pessoas, às situações. E uma das formas terríveis de o espírito se sentir preso, retido às vibrações pesadas da terra, é justamente aquelas que se estabelecem através do ódio, da vingança, do desejo do mal. Por isso Jesus foi bastante claro: olha, se queres estar de fato em comunhão com o Pai, é necessário, primeiramente, perdoar, não ter quaisquer ressentimentos, quaisquer mágoas com ninguém na terra, porque a mágoa, o ressentimento nos prende energicamente àqueles ao qual nutrimos essas energias e impede a comunhão verdadeira com o alto. Não há outro caminho. Por isso Jesus foi tão taxativo. Se queres manter aversão, ódio, ausência de perdão a alguém, não te será possível continuar a ter comunhão com o Pai. Então, com base nessa advertência tão grave feita por Jesus, nós somos estimulados a não ter ressentimento, mágoa com ninguém e também procurar não causar aos outros. Exatamente porque as energias dessas emoções são pesadas e prendem as pessoas umas às outras, assim como prendem nós as vibrações do campo material denso e bloqueiam as possibilidades de ascensão, de elevação do nosso espírito, a comunhão com o alto, com Deus, com os benfeitores espirituais. Vamos assim para mais uma questão com os temas que abordamos nesta manhã. Como entendermos melhor a frase de Emmanuel? Cada escola religiosa mantém no mundo cursos diferentes da revelação gradativa. Emmanuel, comentando a passagem do Evangelho de João 14, eu sou o caminho, a verdade, na mensagem A Verdade do livro Vinha de Luz, deixa bem claro para nós isso. Cada escola religiosa mantém no mundo cursos diferentes da revelação gradativa. E ele é bastante claro nisso pelo seguinte: a doutrina espírita entende a razão da diversidade de entendimento espiritual estabelecida na Terra através de diversas doutrinas cristãs e não cristãs.
das grandes religiões da humanidade. Todas elas possuem parcelas da verdade maior e trabalham aquelas que estão no campo da possibilidade de entendimento de seus crentes, de seus seguidores. Por isso ninguém pode se dizer dono da verdade absoluta na Terra, porque essa verdade ela é gradativa. À medida que o homem amadurece, cresce espiritualmente, ele conquista possibilidades de melhor entendimento. E aí, maior parcela da verdade do alto lhe é revelada. Mas, ao analisarmos o planeta Terra, um mundo de provas e expiações, um mundo atrasado, onde a grande maioria dos espíritos que estão aqui reencarnados trazem dívidas e complicações do passado e estão ainda na infância espiritual. Ora, querer ser agora detentor da verdade absoluta chega a ser um absurdo. Mas a própria doutrina espírita reconhece o papel de importância das diversas escolas religiosas na Terra, porque elas têm no seu cortejo os seguidores que estão aptos a assimilar os seus conteúdos. Por isso o Espiritismo não é uma doutrina proselitista. Ela não procura rebanhar adeptos de outras doutrinas para o entendimento espírita, mas acolhe a todos aqueles que se sintam amadurecidos ao entendimento espírita. Vamos agora para uma última questão dos temas que abordamos nessa manhã. Por que o Evangelho adverte ser uma insensatez ver o mal em outrem, antes de vermos o mal que está em nós? No capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os que são misericordiosos, é colocada esse esclarecimento. Uma das insensatezes da humanidade consiste em ver o mal de outrem antes de vermos o mal que está em nós para julgar-se. E aí continua dizendo, para julgar-se a si mesmo fora preciso que o homem pudesse ver seu interior no espelho. Ora, o Evangelho está comentando aquela passagem importante na qual Jesus adverte de que como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão e não vedes a trave que está em vós. E o Evangelho, comentando essa passagem, deixa bem claro para qualquer um de nós que é um absurdo, é uma loucura, porque cada um de nós traz um passado delituoso, de sombras, de desequilíbrios. O que cabe agora, com a revelação espírita, nos facilitar é a busca de melhor nos conhecermos, de trabalharmos o nosso íntimo, de resolvermos as complicações que cada um de nós já traz dentro de si. Na medida em que nós conseguimos tirar essas sombras, trabalhar a nossa espiritualidade, abre-se um campo de compreensão muito maior e de misericórdia em relação aos desequilíbrios dos outros. Porque cada um de nós tem o seu campo de desarmonias, de vícios e de desequilíbrios. E para resolvê-los, é preciso a máxima atenção nossa, para conosco mesmos, e não para estar querendo consertar os outros. Então, primeiramente, tirar a trave do nosso olho, antes de querer tirar o cisco do olho do nosso irmão. É essa a recomendação do Evangelho. Nós agradecemos a todos que nos acompanharam aí durante o programa. Divulguem todos os domingos, 7:30 da manhã, aqui na sua Rádio Liberdade. Muita paz para